Muito bem. Vamos primeiro aqui para o conceito, né? Eu sei que muita gente já trabalha preparando as holdings familiares, mas para aqueles que não têm ainda a oportunidade de trabalhar com essa temática especificamente, nós primeiro levamos em consideração aqui o conceito geral, digamos assim, do que a gente tem sobre a holding, né? Na verdade, nós temos a etimologia da palavra vem de um verbo em inglês, to hold, né? Que em grandes linhas significa segurar, né? Na verdade, a ideia é essa, mas quando a gente aplica o direito societário, a ideia de se fazer a holding, justamente esses outros significados que a gente leva em conta, a ideia de manter, de assegurar, de abraçar, né? A ideia, basicamente, ou de participar, a ideia, basicamente, do que a gente quer tratar quando fala de holding é justamente essa, né? Do ponto de vista estritamente técnico, vocês vejam que a holding nada mais é do que uma sociedade ou uma EIRELI, ou EIRELI, eu não sei exatamente como é que em cada lugar do país a gente tem uma forma diferente de falar sobre a EIRELI ou EIRELI, mas uma sociedade, uma EIRELI, que detém participação societária em outra sociedade. A ideia básica é justamente essa. Aliás, é importantíssimo que todo mundo preste muita atenção nesse ponto, porque isso é o que faz toda a diferença aqui no raciocínio que a gente tem sobre as holdings familiares, né? O que a gente quer é que uma determinada sociedade participe de outra e que elas possam, ao longo do tempo, controlar outra sociedade, né? A ideia básica, a ideia primária que se passa nas holdings é justamente essa, né? Mas, para a gente entender ainda melhor isso, vejam que ali no próprio conceito, eu disse que a holding poderia ser um EIRELI ou um EIRELI, né? A EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Desde 2011, a gente passou a ter essa possibilidade no Brasil de uma só pessoa ser titular das cotas como um todo dentro de uma determinada pessoa jurídica, que se passou a chamar de EIRELI, que também foi inserido lá no rol do artigo 45 do nosso Código Civil como uma pessoa jurídica, né? E, de fato, a gente pode se utilizar de uma pessoa jurídica que tenha só uma pessoa ali participando para que seja detentora de outras cotas em outras sociedades, eventualmente. Isso é possível. Na grande parte das vezes, quando a gente está tratando das holdings familiares, exceto em alguns casos mais específicos, como, por exemplo, um dos membros do casal está endividado, a gente tem uma dívida muito grande, uma execução correndo contra um dos membros do casal, você tem uma separação, um regime de separação de bens em andamento, e você constitui um EIRELI para que o membro do casal que não esteja vinculado àquela execução participe da outra sociedade, a fim de evitar contato da dívida que está rolando lá na execução com aquela participação societária em outra sociedade. De fato, a gente pode preferir usar a EIRELI, mas, na grande maioria das vezes, a gente usa, de fato, os arranjos societários para isso. Por isso, pode também se utilizar a constituição da holding como uma sociedade. E aí, nós vamos ter uma sociedade simples ou uma sociedade empresária. Isso é um dado interessante, porque quem escolhe essa circunstância é quem está interessado em fazer a constituição da holding. Ou você vai fazer o registro lá no Registro Civil de Pessoa Jurídica, e aí constituir uma sociedade simples, ou você vai fazer o registro nas juntas comerciais para constituir uma sociedade empresária. De fato, até em grande parte dos casos, eu acho que ela tem muito mais cara de sociedade simples do que propriamente de sociedade empresária. Essa é uma faculdade que fica à disposição de quem está trabalhando nessas organizações propriamente, né? Uma outra questão interessante é que, quando a gente diz que a holding ela pode ser ou uma EIRELI ou uma sociedade, isso não quer significar propriamente um tipo societário. Na verdade, a gente pode usar qualquer tipo societário. Podemos constituir uma sociedade limitada, uma sociedade por ações, as duas possibilidades de sociedades por ações, a sociedade anônima, sociedade em conta de participar, aliás, as sociedades, que agora esqueço o nome da sociedade por ações também, que existe em outra hipótese, mas, enfim, sociedade em nome coletivo, a gente pode ter outras modalidades, a sociedade em comandita por ações, que eu estava esquecendo o nome, nós podemos usar outras possibilidades societárias dentro do rol que nós temos disponível no Código Civil para fazer a organização da holding, não há problema nenhum. Em grande parte dos casos, nós nos utilizamos ou da limitada ou das sociedades anônimas, é muito comum a gente fazer isso. Uma outra questão interessante é que a gente pode ter dentro da holding um sócio que é pessoa jurídica
e esse é um dado interessante, porque muitas vezes acontece essa necessidade da gente fazer um sócio pessoa jurídica, ou ter um sócio pessoa jurídica, e um sócio pessoa física, ou pessoa natural, como queiram. Nós podemos constituir a sociedade com essa característica. Muitas vezes isso é importante, porque a gente quer manter o controle da sociedade na mão de uma determinada pessoa, e a gente quer fazer com que, por exemplo, os filhos participem da sociedade, junto com os pais, deixando o pai como pessoa física sócio e colocando, por exemplo, as eireles dos filhos sócios do pai, por exemplo, que seria uma formatação societária interessante que a gente pudesse ter, eventualmente, num caso concreto, né? Portanto, a gente poderia ter essas duas possibilidades. Uma outra questão interessante diz respeito às espécies de holding que a gente tem. Normalmente, a gente se utiliza da holding pura, né? A holding que vai ser uma holding de participação, ela vai ser utilizada para participar de outras sociedades, vai adquirir cotas de outras sociedades, né? A ideia básica da holding é justamente essa. Mas nada impede que nós tenhamos uma holding de participação e uma holding que seja também operacional. Isso também é possível, num só ambiente societário, você ter a holding de participação e a holding também, que é uma holding de produção, uma sociedade que é uma sociedade de produção propriamente, né? Além do mais, eu posso utilizar a holding só para ter controle de outras sociedades e ainda ter uma holding de administração ou uma holding meramente patrimonial, ou mesmo uma holding só para guardar o patrimônio imobiliário da família, que, aliás, é muito comum nós nos utilizarmos dessa última espécie que nós temos aqui nesse slide propriamente, né? Muito bem, um ponto que me interessa muito tratar aqui com vocês hoje é justamente essa questão das funções da holding. Essa primeira função que eu trago nesse slide me parece a função mais importante que a gente tem quando trata das holdings familiares, né? Quando eu digo aí que a ideia é conter conflitos familiares no seu âmbito, sem afetar a sociedade controlada. Esse é um dado que é muito importante para a gente. Porque o que é que acontece normalmente? Você tem o falecimento de um sócio numa sociedade e, nesse planejamento, que a pessoa, logicamente, faz, evidentemente, antes do falecimento, nesse planejamento você diz, poxa, vai dar problema lá na sociedade, então eu vou evitar alguns problemas, fazendo com que as pessoas participem, os meus filhos não participem propriamente da sociedade comigo ou com quem ficar como herdeiro, mas sim de uma sociedade que vai ficar acima daquela sociedade que é a sociedade operacional, né? Uma das ideias que passa quando a gente monta a estrutura da holding é justamente essa. E por que isso é importante? Porque, com o falecimento do sócio, ao invés de eu trazer o problema para dentro da sociedade, que é a sociedade operacional, eu trago o problema para uma sociedade que não está operando diretamente a outra sociedade que está gerando riqueza, por exemplo, né? Eu deixo o conflito numa camada acima daquela camada principal, digamos assim, que é a camada de natureza econômica que nós estejamos, eventualmente, levando em conta como alvo da gente, né? Então, a ideia principal é justamente conter esses conflitos que nós temos regularmente, como a gente sabe, quem trabalha aqui em direito sucessório, sabe exatamente da quantidade de conflitos que nós temos nessas demandas, né? Uma outra função importante é a administração centralizada da sociedade. Você tem mais condições de organizar a administração, principalmente através de um documento, que é feito à parte, muitas vezes, que é o acordo de sócios, né? Que, na verdade, a gente pega emprestadas as noções de acordo de acionistas que nós temos lá na Lei de Sociedades Anônimas e trazemos para as sociedades limitadas a possibilidade de nós termos regras que não vão estar no contrato social, mas sim num contrato à parte, que nós chamamos de acordo de sócios, né? E que facilita essa questão da administração centralizada. Além do mais, também facilita muito a distribuição de funções entre os membros da sociedade e possibilita uma administração mais profissionalizada. Mas, ainda nesse slide propriamente, tem um outro ponto que é muito interessante, que está aí na proteção patrimonial comum da família. Esse é um dado que chama a atenção da gente. Pode ser que um determinado herdeiro ele tenha dívidas, ou tenha perspectiva de ter dívidas, ou ele vive numa operação que é mais arriscada do que outro herdeiro propriamente. Então, o que é que você pode fazer? Pode-se utilizar dessa regrinha que nós temos aí no artigo 1028 do Código Civil, aliás, 1026 do Código Civil, que diz aí, o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor,
fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade ou na parte que lhe tocar em liquidação. Ou seja, ao invés de eu fazer com que uma eventual execução recaia sobre um bem que vai ficar em comum depois do falecimento de uma determinada pessoa, eu posso, na medida do possível, levar esses bens para dentro de uma sociedade holding, e quando houver o falecimento da pessoa, os credores só vão poder fazer a constrição patrimonial sobre os lucros, eventualmente, que essa sociedade vier a gerar, né? Isso é uma modalidade, por exemplo, de proteção patrimonial que a gente pode levar em conta. Tá? Muito bem. Eu imagino que muitos de vocês não estão entendendo nada que eu estou dizendo, que, aliás, isso é muito comum quando a gente fala da holding, né? E aí, para facilitar a minha exploração, eu agora vou passar para uma fase mais ilustrativa, digamos assim, dessa minha colocação, né? Porque eu sei que é difícil esse tema. Esse não é um tema fácil. Aliás, as holdings, de modo geral, elas exigem a participação de profissionais que entendam sobre direito de família e sucessões, que entendam sobre direito societário, que entendam principalmente sobre direito tributário. Esse é um dado que é muito interessante também, que a gente normalmente esquece disso, e acaba dando passos equivocados do ponto de vista tributário, que acabam gerando grandes onerações depois para a família propriamente. Mas vejam aqui em gráficos como isso também não é nada tão difícil da gente imaginar como é que se dá na prática, né? Vejam que nesse gráfico eu estou usando o sentido básico das holdings, né? As holdings de participação. Você tem uma sociedade em cima da pirâmide ou da organização societária, e é essa sociedade que participa de outras sociedades que a gente chama de sociedade controlada, né? As holdings, na verdade, elas funcionam como sociedades controladoras, como eu disse no começo. A ideia basicamente da holding é essa. Então, a holding ela passa a ter cota na sociedade controlada. Nesse caso, eu estou colocando aqui duas sociedades controladas, porque isso pode acontecer, mas nada impede que pudesse ser, por exemplo, uma só sociedade controlada. Quando eu disse ainda agora há pouco que um dos grandes objetivos é evitar o conflito, vejam que a pessoa pode falecer sendo sócio da sociedade controlada 1, e o conflito sucessório não vai se dar dentro da sociedade controlada 1, que muitas vezes é uma sociedade operacional. A gente leva o conflito para dentro das holdings propriamente. A ideia, basicamente, que se passa aqui é exatamente essa que eu estou me referindo aqui nesse exato momento. Uma outra possibilidade interessante, ainda agora há pouco eu fiz essa menção, é justamente nós nos utilizarmos das EIRELIs para deixarmos os filhos sendo titulares das EIRELIs e cada filho com o EIRELI participando da sociedade controlada. Portanto, nós não temos aqui propriamente um sistema engessado. Cada caso vai requerer ou vai demandar uma determinada solução. Essa, por exemplo, aqui também é muito utilizada hoje. A gente deixa os filhos sendo sócios de holdings que são EIRELIs, e esses filhos participam da sociedade controlada através das suas das respectivas sociedades EIRELIs, aliás, das EIRELIs holdings propriamente. O que, aliás, é muito importante para a gente, porque a gente já, de um certo modo, também consegue partilhar o interesse de cada filho ali dentro daquela determinada consideração societária que nós estejamos analisando. Uma outra questão interessante é o que normalmente se propala por aí sobre a tal e famosa blindagem patrimonial, né? Que, às vezes, as holdings são utilizadas para essa questão da blindagem patrimonial e proteger o patrimônio da família. Bom, não adianta a gente dizer nesse país hoje que nós temos blindagem patrimonial mesmo, né? E isso porque nós temos computadores super inteligentes funcionando a nosso serviço, e, claro, que isso acaba gerando uma possibilidade de se alcançar as estruturas societárias que estão sendo montadas hoje em dia, né? Vejam que, no Brasil mesmo, o próprio conceito de sociedade limitada ele é muito digamos, relativizado, né? Uma vez eu atendi um alemão lá no nosso escritório, e o alemão, numa das perguntas que ele fez, uma consulta que ele fez, uma indagação dirigida ali durante a consulta, foi a seguinte: doutor, me diga uma coisa, qual é a diferença de ponto facultativo e feriado, né? Isso é uma coisa interessante, que só no Brasil tem, né? Não tem diferença nenhuma, realmente o senhor está certo, não tem diferença. Mas por que o senhor está perguntando isso? Não, porque eu estou indignado. Eu
cheguei aqui e investi o meu dinheiro todo dentro de uma sociedade, estou acostumado a trabalhar com sociedade limitada na Alemanha, que realmente está limitado ao capital investido lá na sociedade, mas aqui o juiz do trabalho penhorou o meu dinheiro que está na minha conta privada, pessoa física. Então, eu queria saber o seguinte, aqui tem ou não tem sociedade limitada? Né? O grau de dificuldade é o mesmo de saber se tem ponto facultativo, qual é a diferença de ponto facultativo e de feriado. Né? Porque, de fato, é muito relativa a questão da sociedade limitada hoje no Brasil, por conta dos credores privilegiados, como é o caso dos trabalhistas e dos fiscais. Né? Muito bem, então, não adianta a gente também prometer que vai fazer blindagem patrimonial, mas não há dúvida nenhuma que uma das possibilidades que nós temos é fazermos segmentações de sociedade operacional de um lado e sociedade não operacional do outro, deixando o patrimônio da família, por exemplo, todo ali do lado da sociedade não operacional. Tudo que a gente adquirir ao longo da vida, eu deixo ali naquela sociedade que não tem empregados, que não paga tributos em grande monta, que não tem grande circuito operacional, e deixo do lado operacional os riscos que são maiores. Isso, de fato, pode acontecer e facilitar, de um certo modo, a realização da holding. Né? Mas não dá para a gente prometer que é uma blindagem completa. Também a gente não pode deixar de levar em conta que a Serasa Experience, no Brasil, ela tem um computador super potente, como vocês já sabem, né? Todo mundo aqui sabe disso, e eles vendem um serviço que hoje não adianta a gente dizer que vai criar uma sociedade aqui em Santa Catarina, outro lá no estado do Amazonas e também um ali no estado do Mato Grosso, porque esse programa que a gente tem acesso livremente, basta a gente contratar com a Serasa, eles dão todos os dados sobre as nossas participações societárias no Brasil inteiro. Né? Então, não adianta a gente querer esconder as coisas hoje, porque, de fato, nós vamos ser encontrados de um certo modo. Não há dúvida nenhuma que quem quiser criar camadas de sociedade, essas camadas elas vão prejudicando mais a chegada de credores, eventualmente. Por exemplo, eu posso ter uma sociedade operacional, fazer uma sociedade não operacional. Dentro da sociedade operacional, nós colocarmos, por exemplo, as EIRELIs dos filhos do fundador da sociedade, por exemplo, e, com isso, nós criarmos camadas que vão prejudicando mais a chegada eventual de um problema que eventualmente esteja. Veja que eu não estou aqui querendo dizer, eu quero fazer essa ressalva, que é importante, que estou aqui tratando de como fraudar credores. Né? Isso é importante eu dizer aqui, né? Só para depois eu já não sair daqui preso, eventualmente. Né? E também, lógico, que nós não estamos aqui no âmbito do lava-jato, né? Isso também é importante dizer, né? Que, aliás, foi muito utilizado esse tipo de sistema. Mas vamos aqui agora ver o planejamento sucessório através da holding propriamente, certo? Vamos passar aqui para algumas questões que são ainda mais práticas, como eu estava dizendo. Vou seguir aqui. Vejam, eu vou voltar àquele slide, nesse caso aqui agora, vejam só, eu trago de um caso concreto em que o fundador era dono de duas empresas, uma rede de lojas e uma indústria de confecções, que eram as sociedades operacionais deles, e eles resolveram colocar os filhos participando do negócio, só que os filhos participaram do negócio lá na holding, e não dentro das sociedades operacionais. A dona da sociedade operacional era a holding, como eu já disse aqui outras vezes, e vocês já devem ter percebido que essa é a nossa finalidade. Então, vejam, lá dentro dessa holding que foi criada, nós tínhamos cotas de outras sociedades, ela era dona de cotas das sociedades operacionais, mas também tinha imóveis, tinha bens móveis, os carros da família todos estavam lá nessa organização, e vejam que, de certo modo, eu até coloco aqui nesse slide um pouquinho mais claro aqui embaixo, de certo modo, não me interessa muito as sociedades operacionais, eu estou levando em conta o foco dentro da sociedade holding, que é a dona de todo o patrimônio que eu tenha, eventualmente, ali na família, que é um dos nossos desejos. Então, vejam, dentro dessa perspectiva, o grande lance é fazer com que esse patrimônio chegue nas mãos dos herdeiros. Esse é um problema que nós temos. É claro que, ainda agora há pouco, eu estava vendo a doutora Ethel falando aqui sobre a questão da limitação, o professor Simão também falou da limitação que nós temos quanto à vontade, em razão da legítima. Claro que todas essas considerações que eu estou fazendo aqui devem levar em conta a legítima, não há dúvida sobre isso, embora a gente tenha dificuldade prática de levar isso aqui em conta quando nós estamos montando estruturas como essa aqui que eu estou mostrando, mas, de fato, nós devemos levar isso em conta.
Mas vejam só que, originariamente, as holdings, normalmente, elas são constituídas com as figuras do pai e da mãe, cada um com 50% ali, participando da nova sociedade que é constituída para ser a controladora da outra, né? A ideia é basicamente essa, mas nós temos dificuldades, por exemplo, de levar o patrimônio para dentro dessas sociedades, para integralizar o patrimônio nessas sociedades. Então, vejam aqui um dado, por exemplo, que é muito interessante para a gente. Primeiro, eu posso ter a necessidade de fazer a transferência da propriedade das cotas da controlada, que pertence à pessoa física do pai e da mãe, para a holding, que é a controladora. E esse é um dado que realmente chama a atenção da gente, né? Porque eu posso fazer isso integralizando o capital da nova sociedade, através da própria sociedade holding. Posso fazer isso doando, mas se eu fizer doando, eu tenho o ITCMD ali perto de mim. Eu não sei exatamente o que é que acontece aqui no estado de Santa Catarina agora, mas vocês sabem que o Supremo, há alguns anos, possibilitou, há 2 anos, salvo engano, possibilitou que houvesse uma alíquota progressiva do ITCMD, de um modo tal que começasse em 2%, 4%, 6% e 8%, e normalmente os estados, quando regulamentaram essas alíquotas, eles colocaram um teto muito baixo, chega muito baixo, ali em 1,5 milhão, mais ou menos, já chega em 8%. Eu digo baixo, logicamente, considerando quem, de um certo modo, se preocupa com holdings, lógico, né? Claro que não é baixo para a média brasileira, mas hoje um apartamento, mais uma outra casa que você tem ali na praia, enfim, vai somar certamente 1,5 milhão, 1,2 milhão, de um modo tal que você já tem a alíquota de 6% a 8%, que é uma alíquota pesadíssima do ponto de vista da doação, né? Uma outra possibilidade é você fazer a venda de cotas também para a sociedade controladora, né? E, logicamente, que isso também, normalmente, até acontece dessa forma. Isso é a forma que eu estou tratando aqui sobre a transferência de propriedade das cotas da controlada, que pertence ao pai, ou à mãe, ou aos dois, para a holding propriamente. Mas um outro dado interessante é a gente fazer com que os filhos passem a fazer parte da holding. Esse é um problema seríssimo, né? Porque, na medida em que os filhos vão fazer parte da holding, eu também preciso fazer com que eles participem de uma sociedade que tenha já o patrimônio lá dentro desse conglomerado econômico, eventualmente, que eu venha a constituir. E esse conglomerado econômico já deve ter também todo o conjunto de bens que a gente estava tratando, as cotas, os imóveis, os móveis. Uma hipótese é a gente fazer a integralização do capital com móveis ou imóveis. A hipótese dos imóveis é muito comum, né? A gente levar os imóveis lá para dentro da sociedade holding. Só que, quando a gente vai levar os imóveis para dentro da sociedade holding, nós temos uma tributação relativamente pesada. Por exemplo, em regra, seria o caso de incidir o ITBI. Entretanto, a gente sabe, ou seja, o que eu estou falando aqui, pegar um imóvel que é meu, pessoa física, e levar lá para dentro da sociedade, que eu quero depois que meus filhos participem comigo. Se eu fizer isso integralizando capital, eu estou fazendo transferência de propriedade, consequentemente, teria incidência do ITBI nessa hipótese. Só que a própria Constituição diz que não incide ITBI nessa possibilidade, como vocês estão vendo aí nessa hipótese, como vocês estão vendo ali no parágrafo 2º do artigo 156, que vocês podem dar uma olhada depois com mais calma. E, de fato, o que se pede, normalmente, quando a gente vai constituir a holding eu vou integralizar o capital com o meu imóvel, mas eu não quero pagar o ITBI. Mas só que o que é que a gente faz? Se a gente integralizar o capital por um valor muito alto, eu acabo tendo que pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Então, normalmente, a integralização do capital é feita com base no valor que eu tenho do imóvel lá na minha declaração de imposto de renda. Então, por exemplo, se eu tiver um imóvel por R$100 mil, eu vou e integralizo o capital lá com os meus R$100 mil. Mas o que é que está acontecendo na prática no Brasil? Inclusive, o caso concreto que está sendo julgado pelo Supremo aqui de Santa Catarina, a municipalidade, quando vai avaliar o imóvel, ela diz, não, o seu imóvel está aqui na sua declaração por R$100 mil, mas você, de fato, tem um imóvel que vale R$1 milhão. Então, para fins do ITBI, eu vou avaliar por R$1 milhão. E aí você, tudo bem, vai pagar a alíquota do ITBI com base em R$1 milhão, mas o grande problema é que a Constituição não fez ressalvas sobre o pagamento
do ITBI parcial. Vocês vejam que eu até trouxe o próprio texto constitucional para nós verificarmos isso. Ela não diz, olha, você tem a hipótese de não incidência tributária, não importa quanto você está declarando para integralizar o capital e quanto a municipalidade está avaliando para se ter ali o pagamento do ITBI. Mas o que está acontecendo é que, na prática, nós temos a cobrança do ITBI sobre a diferença de 100 mil para R$1 milhão. É por isso que esse caso acabou chegando ali no STF, através desse recurso extraordinário 796-376, que ainda não está julgado e que certamente vai demorar um bocado de tempo ainda por conta do interesse dos municípios de não ter esse julgamento, muito provavelmente por conta da arrecadação que nós temos em torno desse assunto hoje. Muita gente anda fazendo as rodas familiares, né? Muita gente. Muito bem. Além desse aspecto, eu também poderia fazer a transferência patrimonial fazendo doações, mas a doação cai no mesmo problema de pagar o ITCMD, que é a mesma hipótese, né? Às vezes muda um pouco só as faixas de pagamento, ou então eu posso fazer venda. Só que, quando eu for fazer venda, eu tenho que tomar muito cuidado para não ter que pagar o imposto de renda sobre ganho de capital, que é caro. A alíquota é uma alíquota de 15%, às vezes você vai acabar tendo uma economia, tudo bem, na sucessão, mas vai ter que pagar muito mais imposto de renda logo no momento que é feito propriamente ali a integralização do capital, aliás, a aquisição do patrimônio através de uma venda lá para dentro de uma sociedade, eventualmente, né? Ou seja, ao invés de eu integralizar com o imóvel, eu faço com que a empresa compre o imóvel, né? Que é uma possibilidade que nós temos também à nossa disposição. Muito bem, para nós encerrarmos, porque eu já levei ali o tempo esgotado, né? Eu vou mostrar aqui só o último passo que nós temos aqui dentro das holdings, né? Porque agora o grande lance é a gente fazer com que o pai e a mãe eles saiam da sociedade, ou pelo menos fiquem com cotas pequenas ali nessa sociedade, e transfira a sociedade para os filhos, aliás, as cotas para os filhos. E essa é uma ideia importante para a gente, porque o que a gente quer é que, quando haja necessidade de se fazer o inventário do pai e da mãe, que a gente supõe, eventualmente, que venha a falecer primeiro, mas, evidentemente, que isso depende de uma série de fatores, é lógico, né? Mas a ideia é que a gente consiga esvaziar o patrimônio dos pais, enquanto nós estamos constituindo as holdings, e deixando e adiantando esse patrimônio ali para os filhos. Vejam que eu estou usando aqui uma hipótese de 3 filhos, e estou deixando todos eles iguaizinhos, para não ter problema com a questão da legítima, né? Portanto, essa é uma das possibilidades que nós temos aqui quando nós estamos tratando das holdings familiares. Então, vejam, eu vou fazer transferência de cotas, mas quando eu vou fazer transferência de cotas, eu vou cair no mesmo problema. Se eu doar a cota, eu vou ter que pagar ITCMD, e boa parte dos estados estão cobrando a alíquota do ITCMD com base no que vale realmente os bens que estão dentro da sociedade, portanto, é feito com base no balanço patrimonial, né? O patrimônio líquido que é apresentado no balanço patrimonial, e isso acaba sendo caro, né? A outra possibilidade é a possibilidade de nós fazermos vendas das cotas, mas, quando a gente faz venda de cotas, a gente pode cair num outro problema, que é o fato do filho ser casado no regime de comunhão parcial de bens, e, na hora que a gente faz venda de cotas, o filho que adquire as cotas durante o casamento acaba entregando metade das cotas, que é do pai, para o genrão ou a norinha, né? Que é importante a gente lembrar disso. Portanto, nós temos uma série de fatores que acabam atrapalhando aqui o nosso raciocínio, e isso acaba virando uma espécie de lençol curto. Nós puxamos para um lado e temos uma solução, puxamos para o outro, temos outra solução. E cada caso, de fato, tem que ser tratado como se fosse um caso bastante específico, para nós não errarmos na estrutura familiar e, eventualmente, até criar um problema maior do que o que a gente queria evitar quando houver o falecimento daquela determinada pessoa, né? Muito bem, existem soluções para isso, claro que existem, por exemplo, a incomunicabilidade, a cláusula de reversão, na doação, que eu posso fazer cláusula de reversão de cotas, posso fazer a incomunicabilidade das cotas, né? Mas é bom lembrar que, mesmo com incomunicabilidade, haverá comunicabilidade de frutos. E ainda agora há pouco, o professor Marcos estava falando aqui justamente de deixar os lucros lá retidos dentro da sociedade, né? Os lucros, eles vêm justamente como frutos, e, se vem como frutos, mesmo eu fazendo doação, eu posso ter que entregar uma parte desses frutos para a esposa ou o marido do filho que se tornou sócio ali da sociedade holding eventualmente.
Muito bem, eu sei que esse é um assunto muito específico, eu sei que esse é um assunto extremamente técnico, digamos que não é um assunto que dá para explicar em pouco tempo, como a gente teve aqui hoje, mas eu quero ter, pelo menos, a sensação de que tive a oportunidade de passar uma determinada impressão sobre a possibilidade de nós constituirmos as holdings de natureza familiar. E, evidentemente, que eu prestei bem atenção aqui à atenção que vocês estavam me dando, isso também ficou bem característico, e por essa atenção que vocês me deram hoje à tarde aqui, eu queria agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade que nós tenhamos.